vez, para onde eu estiver, vós estejais também. Aqui, quando nós meditamos, ele já estava falando para os discípulos a missão que ele viera a fazer na terra. Mas os discípulos parece que não entenderam a última mensagem do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi crucificado. Depois de crucificado, ele foi levado ao Calvário e colocaram ele na tumba. Quando isso acontecera com o mestre, quem o seguia, quem o servia, silenciou-se. Parece que ele não tinha falado a respeito desse episódio. Parece que ninguém lembrava mais do que ele tinha pregado dias atrás. Que era necessário ele padecer, era necessário ele morrer, mas após a sua morte, ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas quando acontece, o único lugar em que os discípulos não queriam estarem era em Jerusalém. A única coisa que eles não queriam falar, anunciar, era a respeito do que tinha acontecido nos últimos dias. Alguns pegaram os seus familiares, saíram de Jerusalém e foram para aldeias vizinhas. A história diz que outros se esconderam. Mencionar o fato ocorrido era quase impossível em Jerusalém. A perseguição foi dobrada. Quem o seguiu não seguia mais, ficava em silêncio. Esqueceram que era necessário que tudo isso acontecesse para que a palavra viesse se cumprir. 3 dias de silêncio. 3 dias o medo tomou conta do povo. 3 dias os discípulos não falavam mais a respeito do que tinha acontecido, a não ser dentro das suas casas, sem que ninguém pudesse ouvi-los ou saber do assunto. Aí a Bíblia diz para nós que passa o sábado, que era o domingo, 3 mulheres tomam uma atitude de coragem, uma atitude corajosa. Conversaram entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Talvez Salomé foi a primeira a chegar a falar com Maria, mãe de Tiago, e conversasse: vamos comprar aromas e descer até o sepulcro para embalsamar o corpo do mestre, para adorar ao mestre, para fazer o que era de costume judaico, embalsamar o corpo. A Bíblia diz que elas tiveram uma estratégia de levantar muito cedo. Uniu-se essas 3 mulheres e foram ao sepulcro com o intuito de adorar, o intuito
intuito de fazer o que era necessário fazer. Mas a Bíblia diz que no trajeto, para chegarem até o sepulcro, houve uma pergunta que não tinha resposta. Aparentemente, naquele exato momento, a pergunta que surgiu da boca de uma das 3 mulheres, não tinha resposta. Madalena olhou para Maria. Maria, mãe de Tiago, olhou para Salomé. E fizeram a pergunta entre elas. Calma. Nós vamos até o sepulcro embalsamar. Nós vamos até o sepulcro adorar. Mas quem vai remover a pedra que puseram à porta do sepulcro? Naquele exato momento que surgiu a pergunta, a resposta não existia. Primeiro, que a pedra que puseram à porta do sepulcro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha aproximadamente 2 toneladas e 1,5 metro de altura e não podia ser removida por mãos humanas. Como embalsamar o corpo? Como chegar próximo do corpo? De que forma adorar? Havia 4 grandes impedimentos que impediam delas fazerem o serviço de adoração. A pergunta surgiu, Jó. Elas poderiam ter desistido do seu objetivo. Salomé poderia ter olhado para Maria, mãe de Tiago, e ter dito desta forma: não tem como. Vamos recuar. Vamos voltar. É impossível chegarmos lá. Mas de forma alguma. A gente vê nas Escrituras ela desistindo do objetivo de embalsamar o corpo do mestre. Poderiam ter falado: vamos usar o óleo, vamos usar mirra, para outra ocasião, para outro corpo, outra pessoa. Mas não, a pergunta que não tinha resposta não intimidou-as de fazer aquilo que elas deveriam fazer. Existe muitas vezes em nossas vidas perguntas que aparentemente não têm resposta. Ou ele não responde na hora que nós perguntamos, ou ele não responde na hora que nós achamos que ele devemos responder. O tempo é dele, ele responde quando ele quer, como ele quer, de forma que ele quer. Mas isso não quer dizer que ele não está trabalhando. A pergunta não tinha resposta, mas ele estava trabalhando. Ele tinha mandado um anjo para responder em oculto. Não é porque ele não respondeu que ele não está trabalhando, irmão. Não é porque não apareceu ninguém em profecia individual para você que ele não está trabalhando em prol da tua causa, em prol da tua vida, em prol da tua família, em prol do teu ministério. Acalma o teu coração, caminha na presença, chega o seu objetivo, que na hora certa ele responde. Aí a Bíblia diz que a pergunta que não tinha resposta, estou terminando, não intimidou-as. Não intimidou-as. E tem gente que qualquer coisa quer voltar. Se Deus não respondeu, vou chutar o pau da barraca. Não vou querer fazer mais. Vou desistir. Ou ele não está me vendo, ele não vai trabalhar. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim dentro da casa do Senhor?
encontramos gente assim, e Deus já falou: aquietai de saber que eu sou Deus, eu estou trabalhando ao teu favor, no momento certo eu levantarei, porque eu trabalho em favor daquele que me espera. A Bíblia diz que ele trabalha em favor daquele que nele espera. Elas olharam e prosseguiram. Mas, amadas e amados, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo puseram ele dentro daquele túmulo, os fariseus chegaram diante de Pilatos e pediram uma comissão de soldados para que pudessem ficar à beira do túmulo. E a Bíblia diz para nós que esses soldados eram soldados de guerras, não era um soldado comum. É tanto que a arma do soldado era uma lança, eles tinham uma lança de 2 metros aproximadamente, a lança daquele soldado. A Bíblia diz que a espada tinha aproximadamente 1 metro, a lança tinha aproximadamente 2 metros, a espada que eles levavam tinha 1 metro, era afiada dos 2 lados, era espada de 2 gumes. E eles tinham um escudo. Esse escudo era feito de madeira, depois era revestido de couro. E eles não podiam vacilar naquilo que eles iam fazer. Porque se eles vacilassem naquilo que eles estavam fazendo, eles eram jogados em praça pública, despido as suas roupas e queimados seus corpos. Depois dos seus corpos queimados, eram levados as suas famílias em praça pública e também queimado em praça pública. Mas 3 mulheres saem com o intuito de jogar aroma, embalsamar o corpo do mestre, sabendo que era impossível isso acontecer. A pedra era o primeiro impedimento. A mão humana não poderia remover aquela pedra. E mesmo se pudesse remover aquela pedra, tinha uma comissão de soldados que revezavam-se de 3 em 3 horas. Como chegar até o corpo do mestre com a comissão de soldado que revezavam-se de 3 em 3 horas? Pilatos deixou 16 soldados nessa responsabilidade. E aí, Maria vai desistir? Salomé vai desistir? Maria, mãe de Tiago, vai desistir? O impedimento está aqui. Mas você precisa chegar até o corpo para adorar. Mas você precisa chegar para fazer aquilo que você decretou em teu coração que você tinha que fazer. Vai desistir da caminhada, vai olhar os obstáculos, vai voltar, vai olhar e vai ver que não vale a pena, que você não vai conseguir. Em nenhum momento pensaram assim: tem pedra, tem soldado, tem, mas eu vou caminhar. Eu preciso caminhar. Eu preciso chegar até lá. Eu preciso embalsamar. Eu preciso ver. Eu preciso fazer a obra. Eu preciso prosseguir. Ainda que seja difícil, ainda que tenha tanto impedimento, mas o negócio é marchar, é caminhar, não pode desistir, é prosseguir. Não pode desistir. Mas, irmã Eliane, o soldado tem uma lança de 2 metros e uma espada aguda de 1 metro aproximadamente, afiada dos 2 lados. E além do mais, eles não podem vacilar. E revezavam-se de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas revezavam-se para que eles não pudessem dormir. Como que essas mulheres iam chegar até lá? Aí a Bíblia diz para nós que, além de ter a pedra com 2 toneladas, além de ter os soldados, tinha outro impedimento muito falado.
a vigilância. A vigilância. Tinha a religião, tinha os saduceus e os fariseus, que estavam na cola de quem servia ao Senhor. Estava na bota de quem servia a Ele. Aonde um seguidor do Senhor ia, um fariseu estava de olho. Aonde um servidor do Senhor ia, saduceus estava de olho. Mas elas foram espertas. Elas levantaram de manhã bem cedo. Fariseu não levanta cedo. Fariseu vai para a igreja 3 horas, que era a hora que eles oravam, que dava para todo mundo ver o que eles estavam fazendo. Não tem crente que diz: eu não faço porque fulano não deixa. Eu não vou fazer porque eu não tive oportunidade. Eu não vou fazer porque a pessoa não vai gostar. Elas foram escondidas. Elas levantaram cedo. Elas foram prudentes. E não tiveram medo de fariseu. Não tiveram medo de ser apontada, de ser criticada, discriminada, ou até mesmo receber o apedrejamento. Elas não tiveram esse medo, porque elas tinham um objetivo, que era prosseguir, que era embalsamar, que era adorar. Hoje, neste culto, eu te pergunto: o que é que está atrapalhando a tua adoração na noite de hoje? Qual é o teu problema que está atrapalhando de você exercer aquilo que o mestre já tem decretado para você exercer? É a porta que está fechada. Acalma o teu coração, confia nele, que ele trabalha em favor daquele que nele espera. É a doença que está te incomodando. Acalma o teu coração, confia nele, que ele trabalha em favor daquele que nele espera. É o casamento que está ruim, ele trabalha em favor daquele que nele espera. Abre o teu coração, abre a tua boca e adore ao Senhor. Ramande revas, remancho reha. Ele se faz presente nesse lugar. E ele está falando: não existe impedimento que eu não possa tirar. Não existe impedimento que eu não possa remover. Aquieta, caminha na minha obra, caminha na minha casa. Levanta aí a tua unção, porque Deus tem obra e tem propósito contigo nesta noite. Erravacia, recheha, nerraia sobre revacia, racia, nemancho here, mancho revacia, racia, nemandaia sobre a racia. Lembra do que ele já tem falado para vocês? Lembra das profecias que ele tem profetizado? Ele não falou que colocava a planta dos teus pés aonde você colocasse a tua. Ele é contigo. Levanta nesta noite e marcha na presença do Senhor, porque Deus, ele é fiel. Naraia raça, levante o revaça. Deus de poder e glória, aleluia, aleluia, aleluia. E aí, gente? E aí, pastores, músicos, pastoras missionárias de Deus, nós não temos motivo de desistir. Nós temos que prosseguir, ainda que seja difícil, ainda que o obstáculo seja visível. Deus está falando: confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele vai trabalhar em prol da tua casa, ele vai trabalhar em prol da tua vida, ele vai trabalhar, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz para nós que elas prosseguiram, estou terminando, com a pedra que elas não podiam tirar. Os soldados que eram
imbatíveis, os saduceus e os fariseus que estavam na cola, mas tinha outro detalhe, bem pior que a pedra. Existia um selo, conhecido como selo romano. E todas as vezes que acontecia esse episódio que acontecera com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Estado, Roma, ele colocava um selo no meio da pedra. Aquele selo era como se estivesse falando para todos que fossem visitar. Dizia assim: proibido tocar. É a mesma coisa quando acontece um acidente, que a perícia não chegou ainda, e eles cercam o lugar com aquela faixa amarelo e preto. Se você entra para a faixa adentro, você corre o risco de tirar alguns vestígios da perícia. E você é condenado por causa disso. Você não pode. E nessa pedra que puseram a porta do sepulcro do mestre, tinha esse selo. E o selo dizia claramente que a pedra não poderia ser removida por mãos humanas. Era proibido alguém chegar próximo da pedra. Quem violasse o selo romano era queimado à praça pública também. E elas tomaram essa atitude. Coragem. Para ser crente tem que ter coragem. Para servir tem que ter coragem. Para fazer a obra tem que ter coragem e confiança. Com todos esses obstáculos à frente, mas elas tinham confiança dentro delas. Que elas não iam de forma nenhuma labutar com nada daquilo que estava à frente delas. É como se elas enxergassem a vitória pela fé. É como se elas vissem Deus trabalhando pela fé. Mas você pergunta para mim, irmã Eliane, o que é fé? Fé é essa autoridade, é essa unção, é esse poder que o Espírito de Deus dá ao nosso espírito para realizar a obra de Deus, confiando no seu caráter. Aí você pergunta para mim, mas irmã Eliane, como que é o caráter de Deus? João disse que Deus é perfeito e o caráter dele é bom. Se o caráter de Deus é bom, então por que temer em fazer as coisas de Deus? Se ele trabalha em favor daquele que nele espera. Se Deus é poderoso para realizar grandes obras e grandes coisas em nossas vidas. Aí a Bíblia diz que tinha um selo. E elas foram mesmo assim. Irmãs e irmãos, é uma lição para nós. Mas o Senhor estava trabalhando em oculto. Ele estava trabalhando sem comunicá-las. Ele estava fazendo uma grande obra em oculto. Nós temos que confiar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele ouve o nosso clamor, porque Deus, ele é fiel e é poderoso. Espera, confia que ele é poderoso para resolver todas as coisas no tempo certo, no tempo dele, no tempo que ele vê que eu esteja preparada, que você esteja preparada, que a igreja esteja preparada, mas ele não abandona os seus, ele sempre tem resposta para nós, irmãos. Aí elas foram. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês iam? Vocês iam, irmãos? Será que eu ia nessa situação? Vocês iam? Seja francos. Vocês iam? Ou
ficava esperando para ver o que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Ninguém falou nada. Ninguém anunciou nada. Ninguém profetizou nada até agora. Engraçado que no meio do caminho não teve revelação para elas. Não teve ninguém revelando nada. Nenhum anjo apareceu para elas dizendo prossiga. Não teve um momento que deitou debaixo de um pé de zimbro e sonhou ela prosseguindo, não. Elas tiveram que ter a coragem de prosseguir, de acreditar, de confiar naquilo que ele já tinha falado, naquilo que ele já tinha profetizado. Quantas vezes Deus já falou, várias vezes para você, aquietai de saber que eu sou Deus, aquieta o teu coração, porque eu sou contigo, levanta-te desse banco, caminha na minha presença, abre a tua boca, faz a minha obra, profetiza em meu nome, levanta, abre a boca que eu coloco palavra. Quantas das vezes Deus levanta e fala conosco? Ah, mas o Senhor não deu nenhum sinal. Missionária, o Senhor não deu nenhum sinal. Mas o sinal é esse. O sinal é a palavra. É na hora de se despertar, igreja. Temos que nos despertar. Em meio ao perigo, elas se despertaram. Em meio à dificuldade, à perseguição, estava um caos, mas lembraram do que ele tinha prometido, do que ele tinha falado. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, eu vou preparar lugar, e é necessário estar marchando, é necessário estar de pé, é necessário estar fazendo a obra de Deus. Lembraram e prosseguiram. Chegando lá, a Bíblia diz que elas tiveram uma surpresa. Tiveram uma surpresa. A pedra que era impossível elas removerem com as mãos, eram 6 mãos. Eram 3 mulheres, 6 mãos e 30 dedos. O anjo já tinha trabalhado por elas. O anjo já tinha feito a obra para elas. O anjo já tinha removido a pedra. E quando o anjo ele remove a pedra, a Bíblia diz que o anjo estava do lado direito. Que Jesus deixou o seu sudário do lado direito. O anjo removeu a pedra. Quando ele remove a pedra, automaticamente ele invalida o selo. O selo que estava no meio passa para trás. É invalidado o selo. Isso eu quero falar para vocês. Não existe injustiça para crente. Deus é justo, Ele trabalha em favor da gente. Ele divulga a nossa causa. Ele divulga a sua causa. Ele é advogado dos advogados. Ele é juiz que decreta a vitória. Ele é Deus que decreta a causa. Ele ganha a causa por mim e por você. Não precisa abrir a boca. Não precisa xingar. Não precisa fazer nada. Ele bate o martelo e divulga a causa. Ele sabia que era uma infração, né? Elas poderiam cometer uma infração se tocasse no selo. Aí, para não cometer a infração, o anjo vai e move a pedra. E aí o Senhor absorve as 3 que estavam com o objetivo de adorar. Vocês estão entendendo? Há uma absorção aqui. É profética, irmãs. Ele absorveu elas. Ele não deixou elas tocarem. Não
deixou elas pelejarem, não deixou sair nada da boca delas. E para acabar de completar, além do anjo ter movido a pedra para o lado direito e ter violado o selo, o anjo violou o selo romano. O anjo violou o selo romano. Aqui ele quer dizer que ele é maior que Roma. Ele é maior que Roma. Ele é maior que qualquer coisa que existia na época que condenasse alguém em Roma. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. E eu tenho certeza que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Se eu estou em Cristo, o Espírito dele está em mim. Então eu não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. E quem anda segundo o Espírito é absorvido de qualquer condenação. O diabo está te condenando em quê? Hoje ele está te absorvendo de qualquer condenação. Nós estamos absorvidos. Absorvição, irmãos. O diabo está te acusando de quê? De que pecado? Do que aconteceu há muito tempo atrás. A Bíblia diz que ele já jogou no lago do esquecimento. Já te absorveu, minha filha. A Bíblia fala para nós: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Confessa e deixa que a misericórdia vem. É assim que acontece em nossas vidas. O anjo violou para que elas não pudessem violar. Além dele ter violado, ter virado a pedra, a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, o anjo não matou, que não pode matar. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Mas a Bíblia diz que os soldados estavam caídos como se estivessem mortos. Os soldados estavam adormecidos. Elas poderiam ter feito assim com o pé. Poderiam ter pegado a espada de 1 metro. A espada aguda, afiada de 1 metro. Elas poderiam ter pegado o escudo feito de madeira e revestido de couro puro. E brincado um pouco ali. Elas poderiam ter pegado a lança de quase 2 metros. E ter brincado, ter olhado e ter falado. Mas o anjo olhou para aqueles homens que estavam guardando o sepulcro e falou assim: pode dormir aí agora, porque as minhas servas precisam ver o que aconteceu aqui. E eles caíram como se estivessem mortos. Quando elas chegaram lá, não precisou levantar a espada para ninguém, porque Deus não quer que eu e você levante a espada para ninguém. Deus quer que eu e você marche na presença dEle, faça obra na presença dEle, caminha na presença dEle. Quem trouxe óleo nesta noite, quem trouxe adoração nesta noite, quem trouxe louvor nesta noite, cadê a tua adoração nesta noite? Cadê o teu óleo para embalsamar o corpo do Mestre? Não precisou discutir, não precisou bater boca, não precisou se justificar, não precisou explicar porque estava ali, não precisou contar nada. O próprio anjo falou: dorme aí. Vocês lembram que Deus é perito em fazer inimigo dormir? Quem é que não lembra da história de Eliseu, irmãs? Que o rei da Síria, por Eliseu falar muitas coisas para o rei de Israel a respeito de que ele estava perseguindo e que geralmente ele colocava emboscada, mas todas as vezes que o rei da Síria colocava emboscada para pegar o rei de Israel, Deus falava com Eliseu. Eliseu ia lá e falava para o rei de Israel. O rei de Israel não passava por aquele lugar. Aí certa vez o rei da Síria falou assim: tem alguém aqui traído no meio de nós? Aí um falou assim: não tem ninguém traindo aqui. É porque lá em Dotã tem um profeta. E esse profeta, olha, tudo que você fala aqui no seu quarto, na sua recâmara, ele sabe, ele fala para o rei de Israel. Aí o rei da Síria falou: pega os melhores soldados e cavalheiros e vai lá para Dotã. Eu quero a cabeça desse profeta. E foram e cercaram. Aí o moço de Eliseu, quando levantou de manhã bem cedo, que viu aqueles cavalos e cavaleiros ali para prendê-los, aí ele se desesperou e disse: ai, meu Senhor, nós estamos cercados e vamos ser presos. Aí a Bíblia diz que Eliseu orou na cabeça do seu moço, e o seu moço, depois da oração, começou a
automaticamente, Eliseu pediu para Deus cegar, para Deus colocar um sonífero, né? Um sonozinho gostoso, cegar todos os soldados dos reis da Síria. E eles são cegados. Eliseu conduz ele para dentro de Samaria, o lugar que eles não poderiam estar. Então o Senhor, irmãos, Ele é fiel para trabalhar em prol das nossas vidas. Não precisa você abrir sua boca. Não precisa você levantar a espada para ninguém. Não precisa você se justificar para ninguém. O que é necessário é você prosseguir. Cadê o seu óleo de embalsamar? Cadê a sua adoração? Tu trouxe o que nesta noite? O que tu vieste trazer? Tu trouxe o que nesta noite? Aí a Bíblia diz que quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Aí o anjo estava recepcionando. Irmãos, o anjo estava recepcionando elas. Esperou sentado lá, calma. Elas chegaram afoita. Então com o seu olho para embalsamar, viu aquela cena, aquele cenário bonito, os inimigos caídos no chão, a pedra então estava virada, e o anjo dentro do sepulcro, dando risada para elas, aí pergunta para elas, vocês vieram fazer o que aqui? Aí antes dela responder, ele responde, eu já sei, vocês vieram buscar Jesus de Nazareno, né? Mas eu vou te dar uma notícia, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele não está mais aqui, ele vive, ele já ressuscitou entre nós. Aí a Bíblia diz que para completar a mensagem, não bastava só o anjo falar que ele tinha ressuscitado. O anjo deveria falar para elas aonde Jesus estava. O anjo deveria falar para elas aonde Jesus estava. Aí a Bíblia diz que o anjo falou para elas assim, olha, ele está diante de vós. Ele está diante de vós. Mas cadê Jesus? Ele está na frente de vós. Isso que o anjo quis dizer. Ele está na tua frente. Mas por que ele vai na frente? Porque tem um obstáculo que só ele tira. Tem um obstáculo que você não consegue tirar. Tem um obstáculo que não é para você. Tem um obstáculo que não é para a mão humana. Tem um obstáculo que é obra-primazia dele. É ele que vai realizar. Ele está diante de vós. Ele está na frente. E tudo que estiver na sua frente que impedir de você chegar até a ele, ele vai tirar. Ele está tirando o obstáculo que está na tua frente. Ele está caminhando na tua frente. Ele está limpando o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Entrega o teu caminho. Ele está no caminho, ele está na frente, tirando os obstáculos. Entrega teu caminho ao Senhor, porque ele está na frente. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará por ti. Ele está na frente de vós. Mas ele está indo para onde? Ele precisava passar primeiro pela Galileia. Aí o anjo ainda diz para ela, ele está na frente. É como se ele estivesse falando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega teu caminho, porque quando tu entrega o teu caminho, ele passa na tua frente e faz para você. E ele tudo ele fará. E ele vai para Galileia. Aí ele dá uma notícia ainda, quando vocês chegarem lá na Galileia, vocês precisam falar para Pedro. Engraçado, né? O anjo se preocupar com Pedro. O anjo falar para elas, falarem para Pedro aquilo que elas tinham visto e ouvido do anjo. Mas Pedro estava em uma situação caótica. Lembra que Pedro negou ao Senhor 3 vezes quando o galo cantou uma vez só? Não foi o galo que cantou 3 vezes. O galo na realidade era o arauto dos soldados romanos que tocava meia-noite. Tocava uma vez só. O arauto tocava uma vez só. Uma vez só. Uma vez só. O galo era os soldados romanos. Era o arauto que tocava uma vez só. Mas Pedro negou por 3 vezes. Porque foram 3 vezes que perguntaram para ele se ele servia ao Senhor. Ele não sirvo, não sei quem é, não conheço. Mas no última negação de Pedro, Jesus deu uma olhada no olho de
amada, é buscar Pedro. É buscar Pedro. Ah, mas Jesus não falou, é ele falando. Avisa para Pedro, tá? O que aconteceu, o que vocês viram. Pedro estava escanteado, entristecido, cabisbaixo e arrependido de tudo que estava fazendo. Só não tinha força de prosseguir. Mas avisa a Pedro que ele ressuscitou. E nós temos que ter essa preocupação de procurar os Pedros dentro da casa do Senhor. Existe muito Pedro dentro da casa do Senhor. Pedro que Deus tem obra, mas só está esperando só uma visita sua. Está esperando só você anunciar aquilo que você ouviu, aquilo que você viu da parte do Senhor. E é você que Deus está convocando nesta noite. Não é quem está lá fora, é você que está aqui. É nós que estamos aqui, que Ele está convocando para que nós possamos fazer a diferença. Não olhar quem se julgou, se fez alguma coisa, problema, mas nós temos que anunciar aquilo que Ele mandou. E elas saíram dali. Terminei. Saíram dali, satisfeita, atemorizada e alegres. E outra coisa, saiu com a carteirinha de missionária. Ninguém senta em púlpito por enfeite. Ninguém senta em púlpito por enfeite. Ninguém é chamado para enfeitar. Nós somos chamados para enfrentar. Nós somos chamados para prosseguir. Nós somos chamados para buscar quem está lá fora. Nós somos chamados não para julgar quem negou. Quem negou uma vez, quem negou 2 vezes, quem negou 3 vezes, quem saiu 4 vezes, quem saiu do ministério 5 vezes. Mas as 5 vezes que saiu e voltou, receba, pega Pedro, ensina para ele que ele vai ser o seu companheiro. É esse aí que Deus vai usar, é esse aí que Deus vai trabalhar. É necessário a gente saber perdoar, é necessário evangelizar, é necessário buscar, é necessário correr atrás, é necessário perdoar nos últimos tempos, porque foi isso que ele deixou para nós. E cada um de nós tem uma responsabilidade de buscar Pedro, de anunciar o evangelho, de falar aquilo que o mestre decretou para que eu e você falasse. E assim eu já agradeço a minha oportunidade. Mas antes mesmo, eu quero falar com você, amada, você que está na porta. Isso, você toda de preto, faz assim com a sua mão, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Venha marchando como se fosse uma soldada. Venha marchando como se fosse uma soldada. Um soldado. Você sabia que você é um soldado importante que Deus alistou para uma grande obra na terra? Você sabia que Deus ele tem um negócio com você em especial? Você sabia que Ele te chamou pela tua mão direita e diz todos os dias para você não temer que Ele é contigo? Você sabia que Ele tem algo a realizar de diferente ministerialmente na tua vida? Ele manda eu te dizer desta forma: Ele acalma os corações que vivem no teu meio. Ele entra aonde você não pode entrar. Ele trabalha aonde você não pode trabalhar. Ele resolve a tua causa. Ele manda eu te dizer: aquietai de saber que Ele é Deus. Fecha tão somente a tua boca. Levanta o teu óleo de adoração e prossiga em adoração para fazer o querer dEle. Não precisa você se justificar. Não precisa abrir a boca e nem levantar a espada. Que Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele te justifica. Ele manda eu te dizer: aquietai de saber que Ele é Deus da terra. E a paz do Senhor fica contigo, minha amada. Revaiasse. Errácia. Errava. Remante o raça. Nerrehaça. Nemante o reva. Reia sobre a raça. Vem aqui você à frente. Você. Isso. Remante o raça. Enchou a raça. Inda gaia sonderra, remancho vai a raça, dai-me a tua mão, redouria ravasta, olha para mim, radiopia, redouria ra, remancho iderra, tu conhece a voz do teu Deus, remancho
Deus está neste lugar. Ainda rebácia. Ainda rabácia. Fica de pé. Ei, como um chorrai. Ainda rebácia. Rebácia. Fica de pé. Resomon chorré. Emanchou. Vácia raça. Naia subriquina raça. Ele se faz presente nesse lugar. Ele está tirando impedimento. Ele está abrindo porta. Ele está levantando o espiritual. Ele está derramando o ministério. Porque Ele é Deus na face da terra. Pode cantar. Pode. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, aleluia, e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Ele me amou, Ele te amou, sem nenhuma explicação. Espírito, na manaia, aleluia, que desce como fogo, oh, aleluia, vem como em Pentecostes, Senhor, e enche este povo, aquele que está aqui com o coração aberto, Senhor. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, manaia, e enche-me, e
como fogo purifica nossa alma, purifica nossas vestes, para te adorar, porque o Senhor é santo, Espírito Santo, e me aí, que desce como fogo, me amando, vem comer Pentecoste, aliviado, e me andou comigo. Espírito, devia ser andando. Aleluia. Vem comer Pentecostes e enche-me de novo. E me come, eu te adoro, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, eu não consigo terminar esse culto, meu Deus.